Olha só, a gente falou um pouco aqui sobre os paradoxos do ser humano, né? Como somos bichos tão complexos e malucos e contraditórios. Então é a hora da gente irritar o nosso amigo Toninho Nascimento, que por 16 anos, grande jornalista, foi... Olha, o Tinha até já fez assim, ó. Vamos lá. Foi editor de esportes do Caderno do Globo, debatedor do Redação Sport TV, por mim convidado pela admiração que eu tenho pelas ideias e pelo trabalho do Toninho Nascimento. Toninho Nascimento deixou o Globo, depois de 16 anos, e foi se tornar secretário de Esporte e de Defesa do Torcedor do Ministério do Esporte. É um cargo muito importante e muito relevante. E o Toninho está abraçando uma ideia do Ministério do Esporte que eu acredito que o Toninho, editor do Globo, jamais abraçaria. Ele veio aqui ao Redação Sport TV, falou sobre isso, não me convenceu, Toninho, continua não me convencendo. O Toninho está defendendo que o governo nem discuta, que adote como medida provisória, ou seja, na base da canetada, com tantas urgências que o país tem. O Toninho defende publicamente a proposta do governo, que na base de uma medida provisória, ou seja, na base da canetada, antes de isso ser votado, já seja colocado em prática, que o governo perdoe as dívidas milionárias que os clubes brasileiros adquiriram ao longo de anos com o fisco. Por exemplo, o Flamengo deve 450 milhões de reais. Começou o ano devendo 450 milhões de reais, somando aí dívidas com o poder municipal, poder estadual e o governo federal. Desde contas de luz que deixou de pagar, até impostos que deixou de pagar para essas três esferas. Algo que eu e você, se a gente fizer isso, a gente vai ser chamado pela Receita a dar explicações. No caso, a ideia do governo é perdoar estas dívidas, sendo que, desde que os clubes deem contrapartida, ou seja, passam a investir, por exemplo, em esportes olímpicos, passam a abrir suas portas para pessoas que não possam pagar mensalidades, é a ideia do Toninho. No momento em que o próprio Flamengo já anunciou um plano para pagar essa dívida, ou seja, o que o governo chama de dívida impagável, o próprio Flamengo já lançou nesse ano um plano, já pagou 40 milhões desses 450 e vai pagar até o fim do ano mais 40 milhões. É por conta disso, inclusive, que o Flamengo conseguiu as certidões negativas e vai poder receber um patrocínio de uma estatal, caso assim queira. E nesse momento ele negocia com a Caixa Econômica Federal. Vamos ver o que diz o Toninho, representante do governo nessa história, e depois o Tim Vickery vai poder dar a opinião dele sobre o tema. Vamos ouvir Toninho Nascimento. Você tem uma dívida, vamos lá, 450 milhões. Você pega e você usa para inclusão social, a piscina do Vasco, um belo exemplo. Ou mantém a ginástica. Eu fiquei um pouco assustado com o pessoal do Flamengo assumir o Flamengo e aí pegar um matemático, fazer um estudo e dizer isso aqui dá prejuízo. Eu acho que esse projeto de troca de dívida, pelo menos no caso do Flamengo, do Botafogo, do Vasco, de Atlético Mineiro e outros, é uma forma da gente não deixar acontecer isso. Esse sucateamento do esporte olímpico na véspera de uma Olimpíada. Mais uma discordância que eu tenho com o Toninho é que o fechamento da ginástica e também da saída do César Cielo do Flamengo tem a ver também com aquele momento que se aproxima de Olimpíadas, quando os clubes contratam atletas conhecidos do esporte olímpico, pagam para eles uma fortuna fora da realidade do próprio clube. Em vez de fomentar aquele esporte desde a base, ele gasta uma fortuna com atletas que o clube vai entender que vai levar o nome para a mídia. E isso, na verdade, meu amigo Toninho Nascimento, explica muito do fechamento da ginástica e da saída do César Cielo do Flamengo, mas eu quero ouvir. O Vasco fez isso. O Vasco fez em 2000, isso? Em 2000. Ele contratou uma seleção de atletas, todo mundo lá com a Cruz de Malta, e depois que acabou a Olimpíada, o Brasil, por sinal, não foi bem, inclusive não foi por culpa do Vasco, mas o Brasil não foi bem na Olimpíada de Sydney. Aquela equipe ela foi dissolvida, os atletas, muitos, tiveram que ir para a justiça para receber os seus salários. Isso não representa trabalho de base, isso não representa uma base sólida olímpica, que é o que a gente quer quando a gente fala em potência olímpica, não um resultado imediato, só porque vai sediar a Olimpíada. O governo, na minha opinião, eu discordo radicalmente do Toninho Nascimento, a quem eu admiro, mas não posso concordar com esse tipo de posição, porque se eu não pagar os meus impostos, eu não vou receber a anistia do governo. O governo tem que ter responsabilidade nas suas atitudes, tem que ser exemplar e tem que ser didático. A questão aí não é formar atleta ou não formar atleta. O governo tem que se preocupar em formar bons dirigentes. E fazendo isso, ele está alimentando
as péssimas administrações dos clubes. Nossa, eu concordo integralmente com o Éboli, mas eu quero ouvi-lo. Ele matou charada. Matou charada. Eu tô com vocês. Esse Toninho Amor e Paz. Não. Toninho Paz e Amor. Isso. O Toninho que eu lembro, é o cara que ele pode ler a lista telefônica e parece que ele está brigando. Né? Então, esse Toninho Paz e Amor, eu não estou assimilando ainda. Você está ótimo, cara.